Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve e deixe o comentário e likes para fortalecer e manter o canal vivo. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Tropa do Pescador da Maré, TCP. Exibe arsenal pesado por Bandnet News. O Disque Denúncia pede recompensa de R$1.000 para quem prestar informações que ajudem na captura do traficante Alexandre Ramos do Nascimento, o pescador, que comanda a comunidade Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A tropa de pescador acaba de divulgar uma foto nas redes sociais em que vários bandidos aparecem mascarados e empunhando fuzis. Pescador responde a processo por tentativa de homicídio contra policiais civis da Delegacia de Combate às Drogas, DICOD, em 2017. Eles tinham acabado de desembarcar de um veículo blindado quando foram atingidos. Um delegado acabou ferido por estilhaços de bala no pescoço. Em novembro de 2017, pescador apareceu nas imagens de segurança da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, do Complexo da Maré, com bandidos armados. O grupo invadiu a UPA em busca de atendimento para o traficante Renan Henrique Barbosa Campos, o RN, baleado com gravidade, e depois sequestraram um médico colombiano. Eles fugiram em uma ambulância. É acusado, em 2016, de efetuar disparos de arma de fogo contra 3 agentes da Força Nacional de Segurança que erraram o caminho e entraram na Maré. Hélio Vieira Andrade veio a óbito. Pescador começou no crime na facção criminosa Amigos dos Amigos, ADA, com a Guerra na Maré com o 3º Comando Puro, TCP, em 2009. Ele mudou de lado e ganhou a confiança dos chefões da região, Ney Conceição da Cruz, o Facão, e Marcelo Santos das Dores. O Menor P, no entanto, quase foi expulso do tráfico por Menor P por problemas que causou à quadrilha. Em 2012, ele foi baleado em um tiroteio na Maré e passou a enfrentar problemas para andar, chegando a ser afastado dos negócios, retornando depois. Ex-PM do bando de Eco delatou comparsas e tinha cabeça valendo R$500 mil. Por Mario Hugo Monquen, preso desde 2018, integrante da Liga da Justiça, um ex-policial militar miliciano teve papel fundamental na condenação, no ano passado, de 8 membros. Ele próprio foi da quadrilha já que passou informações à polícia sobre o bando. Por conta disso, em seu relato na justiça, contou ter ouvido dizer que sua morte foi encomendada por R$500 mil. Segundo os autos, ele teria dado informações à polícia sobre a tal festa realizada no sítio Três Irmãos, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, em que mais de 100 pessoas foram presas em 2018 e que 4 suspeitos foram mortos em confronto com a polícia. Ele confessou que estava envolvido com o grupo de milicianos que atuava em Seropédica, que o grupo era dominado por Carlinhos Três Pontes, morto em confronto com a polícia em 2017, e ele que teve que sair do município após a morte dele. Contou que tinha a função de guardar armas de fogo para o grupo miliciano e recebia R$500 por semana. Em seu depoimento, revelou que tentou fazer acordo com o Ministério Público depois que foi preso e recebeu ameaça no próprio presídio. Seus familiares foram ameaçados e tiveram que deixar o lar. Disse acreditar que houve um vazamento sobre sua intenção de delatar e confidenciou que a organização criminosa da qual fazia parte realizava diversas atividades, tais como transporte alternativo, comercialização de botijões de gás, serviços de televisão a cabo clandestina, terraplanagem e loteamento de terrenos irregulares, serviços irregulares de cobrança, etc. A quadrilha investigada atuou de 2015 até o ano passado, nos bairros de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba, na zona oeste da capital, com ramificações às regiões de Nova Iguaçu e Seropédica. A apuração começou a partir de uma operação que ocorreu na favela do Aço, em Santa Cruz, que seria o quartel-general da milícia, que durante a operação foi encontrado um homem amarrado no alto do morro, que a pessoa que mantinha a vítima logrou empreender fuga. Chefão do bonde do 3N vira responsável Guadalupe na Zona Norte. Por blog Crimes News. Mesmo após a queda do antes conhecido bonde do 3N, formado por traficantes que optaram por pular do Comando Vermelho do Salgueiro em São Gonçalo, e foram aceitos no 3º Comando Puro do Complexo da Alma. Esse bonde do 3N ficou conhecido nos últimos anos, pelo tamanho do golpe que tentaram dar no Comando Vermelho, e organizados pelo 2N que, futuramente seria conhecido como 3N, executaram o chefão do Jardim Catarina, CV, QG do CV em São Gonçalo e pularam com milhares de reais e centenas de fuzis. O bonde do 3N foi desfeito numa tacada só,
devido a uma operação certeira da polícia dentro de um sítio em São Gonçalo, mas um dos integrantes saiu ileso. Ele era conhecido como Grisalho, e também foi um dos que pularam do CV para o TCP na confusão. A principal função do Grisalho como integrante do TCP era invadir o Jardim Mirambi e Caixa d'Água, dois territórios que ele era responsável pelos assaltos na época que pertencia ao CV. E isso foi feito. Entretanto, após a queda do bonde do 3N, até o Jardim Mirambi sofreu e voltou para as mãos do CV, deixado no esquecimento. Nos últimos dias a polícia apurou que o Grisalho voltou para o Rio de Janeiro, e estaria sob guarida dos traficantes do Muquiço, TCP, em Guadalupe. Estaria participando dos assaltos e das cobranças ilegais na região. E como conhece bem aquela região, porque já foi frente do Fina Feliz, CV, em Anchieta na época do CV, sua ida para Guadalupe deixou o CV de olhos bem abertos na região. Ele é procurado pela polícia e a sua captura tem como recompensa R$1.000 por Bandinet News, visto como uma das lideranças do terceiro comando puro, TCP, em São Gonçalo. O traficante Carlos Eduardo Monteiro Barros, o Grisalho, atravessou a ponte Rio-Niterói e estaria utilizando uma tática bastante conhecida nas áreas em que ele controlava na região metropolitana: a extorsão de motoristas de vans em troca da livre passagem pelas comunidades de sua posse. O alvo da vez é a comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, usada pelo criminoso para fugir das ameaças do Comando Vermelho e de constantes operações da Polícia Militar no Complexo da Alma, seu antigo reduto. De acordo com informações do interior da localidade localizada na zona norte do Rio, a cobrança é feita todas as segundas-feiras, entre 12 horas e 15 horas por mototaxistas, que ficam próximo ao ponto das vans, localizado nos arredores de prédios amarelos conhecidos como prédios do Muquiço, com acesso pela estrada do Camboatá. Cada motorista tem que pagar o valor de R$50 por semana ao tráfico local. Caso isso não ocorra, o tráfico rouba o carro, leva para o interior da localidade e desmonta o veículo. Em janeiro do ano passado, a equipe de reportagem denunciou, com exclusividade, a tática utilizada por Grisalho no Vila 3, em São Gonçalo. Na época, o traficante ainda pertencia ao Comando Vermelho, CV, e comandava inúmeras localidades de São Gonçalo, como Cafuca, Monte Formoso, Meia-Noite, Buraco Quente, Parada São Jorge, Barracão, Santa Isabel, Anara e Bichinho. O tráfico local lucrava, na época, cerca de R$15.000 por semana aos motoristas de vans que passavam pelo Vila 3. Somente com o pagamento do pedágio, os motoristas teriam permissão para passar pelas ruas Nestor Pinto Alves, Januário Barbosa e Agostinho Félix Vieira. Com a cobrança da tarifa, o tráfico do Complexo do Mirambi lucrava R$6.000 no mês. Questionada sobre a tática do criminoso e se investiga a extorsão de comerciantes, a Polícia Civil não respondeu à demanda enviada sobre o tema. Ainda pela região metropolitana do Rio de Janeiro, bandidos ostentam fuzis em Itaúca, onde o jovem João Pedro foi morto. Na imagem, é possível ver 5 armas. 9 dias depois da morte de João Pedro, de apenas 14 anos, durante uma operação da Polícia Federal, em Itaúca, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, bandidos da região usaram as redes sociais para demonstrar força e exibir pistolas e fuzis. A imagem, publicada por volta das 12 horas, mostra 3 fuzis e 2 pistolas, e carrega a legenda Paz na Ilha, fazendo alusão à ilha de Itaúca. A foto entra na galeria de imagens de traficantes daquela região que vez ou outra aparecem ostentando armas e fazendo ameaças a traficantes rivais, em especial aos que dominam o Complexo da Alma, no Amendoeira, e aos policiais do 7º BPM, São Gonçalo. Itaúca. Na última operação policial realizada na localidade de Itaúca, a Polícia Federal buscava cumprir mandado de prisão contra Ricardo Severo, o Faustão, de 40 anos de idade. Contudo, durante a ação, um tiro acertou a barriga de João Pedro de Matos Pinto, de apenas 14 anos, que estava em uma residência na rua Expedicionário Geraldo Rosa. O jovem João Pedro havia acabado de sair da sua residência, localizada na Travessa Adelina, para encontrar com os primos e se divertir em meio a um período difícil decorrente da quarentena imposta pelo coronavírus. Chegando na casa dos entes queridos, a vítima teve pouco tempo para brincar ao celular, pois a casa foi invadida e virou cenário de filme de terror. Durante a ação dos policiais, que afirmavam terem visto 3 traficantes no interior da residência, a criança foi baleada e levada de helicóptero, sem os familiares, para a Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro.
onde foi atendido por funcionários do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Enquanto isso, na zona norte do Rio de Janeiro, por Bandinet News, 1º QIPA, 3º Batalhão de Polícia Militar Meyer, por determinação do SR Indicador Ordinal Masculino, comandante do 3º BPM, Meyer, equipe de buscas realizou operação de inteligência na área da UPM, com o intuito de identificar e prender marginais que estariam cometendo roubo de cargas de cigarro na região. Que na rua Guilhermina a equipe flagrou a hora do transbordo da carga. Houve confronto com um marginal que estava em uma CB300 prata, que conseguiu se evadir. O nacional, Marcelo Barbosa dos Santos, foi preso em flagrante com o veículo que receberia a carga, um Honda City que ostentava a placa QU3 de 67. Porém, após buscas foi localizada a placa verdadeira, que é ele QZ 8153, sendo constatado que se trata de produto de roubo da área da 31º DP. Enquanto a equipe aguardava a viatura que iria cautelar o local da ocorrência para uma possível perícia, um nacional ainda não identificado, em uma moto CG 125 cinza, de preta de placa LLF 3802, parou para observar a movimentação, sendo identificado pelo motorista da carga como um dos marginais que estava seguindo o veículo. Os acusados estão sendo encaminhados para a 21ª DP, junto com a vítima e a carga intacta. Agora voando para Manaus. Noite de foguetório em Manaus termina com 2 presos. Na noite da última quarta-feira, membros da facção Comando Vermelho começaram a soltar fogos de artifício por toda Manaus. Mas no campo Valdir Moraes, bairro São José 2, zona leste da cidade, os policiais acabaram com a farra de 2 membros da facção que estavam soltando os fogos. Nas redes sociais, vídeos divulgados, gravados pela PM, durante a abordagem aos 2 suspeitos. O primeiro aparece mostrando apenas o rosto. Enquanto o policial pergunta o motivo dos fogos, o homem sabe apenas dizer que foi motivada pela morte de um integrante da facção, mas não soube informar o nome ou a região que ele morava. Homens foram presos com fogos de artifício no bairro São José, ainda de acordo com o jovem interrogado. Ele é usuário de drogas e teria ido ao local apenas para comprar entorpecentes, mas acabou sendo detido no local por engano, como membro da facção. Já o outro suspeito, que também foi encontrado no local, deu um aviso. Boa noite, Manaus. A polícia já acabou com a festa aqui no São José 2, no Valdir Moraes. Morte de líder de facção. Segundo a polícia, os fogos foram motivados pela morte de Anilton Cordovil Coelho, de 36 anos, conhecido como Roleta, líder do Comando Vermelho, CV. Moradores de bairros como Cidade de Deus, Campos Sales, Santo Antônio, São Jorge, Educandos, Monte das Oliveiras, localizados em diferentes zonas de Manaus, relataram ter visto a pirotecnia. Veja abaixo alguns dos vídeos. Ele foi morto durante uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCU, no interior de Sergipe, onde Roleta morava. Roleta era foragido no Amazonas e no Ceará. Nesse último chegou inclusive a entrar para a lista dos 15 criminosos mais procurados. Segundo o diretor do DRCU, Rafael Alemande, a operação também prendeu outras 8 pessoas e apreendeu armas, carros e 150 quilos de drogas no local. O líder da facção era conhecido por ameaçar policiais militares que atuavam na compensa. Isso pode explicar algumas mensagens trocadas entre membros no início do último mês com planos para matar um capitão da PM que atua na Zona Oeste. Roleta também era o mandante dos ataques do CVAFDN, também arquitetava fugas em massa dos criminosos nos presídios da capital, assim como tentaram fazer na unidade prisional do Puraquequara, UP, neste mês. E ainda, em Manaus, membro de facção criminosa executado dentro da própria casa. Ouça áudio. Amazonas. Na madrugada da última quarta-feira, um homem identificado Luiz Gabriel, vulgo Zigo, 20, foi arrastado de dentro da própria casa e executado varanda com aproximadamente 5 tiros. A residência da vítima fica localizada no bairro Santa Rosa, no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Testemunhas informaram que os criminosos chegaram ameaçando o Zico de morte após o alvejarem. Ainda entraram na casa e roubaram a TV da vítima. Os criminosos saíram do local e não foram identificados. Áudio da execução.
Áudio em que um colombiano afirma que ele fazia parte da facção criminosa CV. Enquanto isso, FDN estaria comandando mortes de irmãos da compensa para culpar a CV e criar ações policiais contra a rival. Os 6 traficantes teriam tramado a morte de irmãos para culpar o CV. O suposto esquema da organização criminosa Família do Norte, FDN, vazou a partir de prints de conversas entre integrantes da facção em um grupo de WhatsApp intitulado Só uns Crias FDN. Agora os 6 traficantes que participaram da trama estão com a cabeça a prêmio, como mostram cartazes espalhados pela compensa. Eles foram identificados como André, Panda, Niltinho, Deu e Pó Compacto, e são os mesmos que aparecem nas mensagens vazadas tramando os ataques na compensa para culpar a facção Comando Vermelho, CV, pelas mortes e gerar uma ação das polícias contra a organização criminosa. Mensagens vazadas com trama de membros da FDN para matar um capitão da PM. A suposta trama da FDN seria para enfraquecer o Comando Vermelho, que assumiu o domínio do tráfico de drogas no Amazonas e, como isso, abrir uma brecha para a retomada do bairro da Compensa, berço da facção amazonense, mas que também foi tomado pelos rivais cariocas. Morte do capitão. Entre os planos discutidos no grupo de WhatsApp, os criminosos falam em matar um conhecido capitão da Polícia Militar, PM, que atua na compensa e montar um cenário para a culpa recair sobre o CV. Já rolou operação sobre isso. Nós matando ele jogando pros Kiko, a polícia vai cair matando em cima deles. SIC. Aponta uma das mensagens enviadas pelo traficante Panda. Assim que levantaram a ideia de matar o PM, um outro membro do grupo lembrou da Operação Contra-Ataque, que resultou na morte da maior liderança do Comando Vermelho no Amazonas, o traficante Nilton Cordovil Coelho, de 36 anos, o Roleta, morto no interior do Sergipe, durante uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO. Após as primeiras ameaças de mortes contra policiais que atuam na compensa. Logo nós vai conseguir julgar todos os homicídios pro Kiko e vamos conseguir enfraquecer eles, diz uma das mensagens atribuídas a uma pessoa identificada na conversa como Chile. Morte do menino Gustavo. Entre as mensagens trocadas, um nome citado chama atenção: Gustavinho. Trata-se do menino Jorge Gustavo Silva Santos, de apenas 12 anos, morto após ser atingido por uma bala perdida no dia 12 de maio. Após um ataque. O alvo do ataque era o traficante Daniel Lins, o Costelinha, que morreu, mas que pelas mensagens vazadas do grupo da FDN, a ação deu errado e acabou resultando na morte do menino Gustavo. André Fontes e Olhão deram muito mole nessa missão. Meus irmãos mataram uma criança. Meus irmãos, mesmo que a compensa pense que foi ele, mas Deus sabe que foi nós, meus irmãos. SIC. Afirma uma mensagem enviada por Niltinho. Nas conversas, os criminosos ainda mandam dar um sumiço na pistola calibre 45 utilizada na noite desse crime, pois vários estojos da munição utilizada no ataque ficaram no local. Essa 45 aí tá queimada, foi essa que o Fontes acertou a criança, disse o traficante Chile na mensagem. Cartazes de procurados. A morte do menino Gustavo revoltou moradores do bairro. Ao que tudo indica, foi por causa da morte dele que as mensagens com a trama da FDN vazou. Inclusive, logo após a história ser descoberta, 6 participantes da conversa vazada tiveram suas fotos estampadas em cartazes espalhados pela compensa com o título de Procura-se. O cartaz traz o seguinte texto: o Amazonas se revoltou com a morte do pequeno Gustavinho e a cobrança vai chegar. Compensa quer justiça. Notas. A reportagem entrou em contato com o capitão Carpegiani Andrade, citado nas mensagens. Ele afirmou que não tem medo dos bandidos e que a corporação está trabalhando para identificar e prender os criminosos. Não vou recuar. O trabalho continuará firme e forte. Trabalho pela população de bem e por minha família. Ameaças sempre existirão. Faz parte da profissão. Vejo como um reconhecimento pelo meu trabalho na prevenção do crime. Se estou incomodando, então está tudo certo, afirmou o oficial. Já a Polícia Militar do Amazonas disse, em nota, que está apurando a veracidade das mensagens e que se coloca à disposição para demais informações. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.